Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Hoje estamos gravando para celebrarmos a ceia do Senhor, a qual sempre fazemos no primeiro domingo de todos os meses, porque entendemos que como é o primeiro domingo, é uma primícia, e a ceia do Senhor é uma primícia para o homem, então nós vamos fazer menção a algumas coisas que mostram porquê da ceia e como ela representa para nós. E para alguns, infelizmente, ela não tem essa representatividade. Primeiro eu quero ler com você no livro do Gênesis, aonde foi que o homem cometeu a sua primeira falha. Gênesis capítulo 3, nós temos aqui no versículo de número 7. Abriu-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Vejam o 22 desse mesmo capítulo 3. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra e de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o ressurgiu de uma espada que se envolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Veja bem, meus queridos, Deus criou o homem inocente. Ele deveria viver eternamente ali no jardim do Éden, e toda a sua criação, tudo que viesse do homem estaria guardado não só naquele jardim do Éden, mas por toda a terra, em paz e harmonia com Deus. O homem tinha acesso a Deus. Você pode ver que a partir do momento do capítulo 2, onde Deus cria o homem, cria a mulher, Deus vinha e conversava com o homem ali no jardim do Éden. Era como se fosse um amigo próximo, mas porque o homem era inocente. O conhecimento do bem e do mal traz para o homem o pecado, porque aí ele tem discernimento do que é certo e do que é errado. E quando eu tenho discernimento do que é certo e do que é errado, se eu fazer o que é errado, então eu estou ferindo uma lei, que é a lei divina, de que o homem deve andar certo, deve andar correto. Primeira coisa que o homem, ao entrar pelo pecado, fez foi descobrir que estava nu. E aí então Deus, para cumprir a sua palavra de que o homem não podia desobedecê-lo, o que ele faz? Ele fala com Jesus: olha, o homem agora é igual a um de nós. E como lá no jardim do Éden eu tenho a árvore da vida eterna, e o homem está em pecado, se ele comer do fruto da árvore da vida eterna, assim como ele comeu do fruto da árvore do bem e do mal, ele vai viver eternamente no pecado. E ele vivendo eternamente no pecado, ele não pode voltar para mim, porque no céu não entra pecado.
O pecador redimido, o pecador arrependido, perdoado por Deus, este sim entra nos céus. Mas aquele que é pecador, vive no pecado e morre sem alcançar a sua salvação por permanecer sua vida inteira no pecado, não vai entrar no reino dos céus. E olha que na Bíblia, estudos dos grandes teólogos apontam, e a Bíblia mostra que 2/3 da humanidade poderá ficar sem salvação. Da humanidade, assim, de todos que viveram sobre essa terra desde Adão e Eva e até quando Jesus consumar tudo que está previsto biblicamente para acontecer. Imagine que tanto de gente que vai para o inferno. Então Deus decidiu, não, esse homem não pode viver ali, e a partir de agora o homem está separado de mim. Do jeito que o homem está, ele não vai entrar no reino dos céus. Então Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden e coloca ali um querubim com uma espada flamejante, ou seja, uma espada de fogo, para destruir quem tentasse entrar no jardim do Éden. O que eu acho bonito nessa história, irmãos, é porque o jardim do Éden, se você for olhar a localização dele, ele está aqui na terra, e ali no norte do Iraque, perto da Síria, por ali, que o jardim do Éden era banhado pelo rio Eufrates, que existe até hoje ali, o nome, e outros rios. Mas ninguém sabe e nem deseja no coração de tentar ir no jardim do Éden. E lá, não sei como Deus escondeu, tem uma terra, sei lá, deserto, areia, mas todas as maravilhas que tinha no jardim do Éden, quando Adão e Eva viviam ali, simplesmente desapareceram. O homem pecador não tem chance de ir para o jardim do Éden e ali aproveitar, para você ver. Então o que Deus faz? Ele, por amor aos homens, ele decidiu que precisava algumas coisas. E aí quando ele vai tirar o seu povo do Egito, mas antes já havia formas do povo arrepender dos pecados, conversar com Deus, aí ele institui uma ceia, aonde o homem arrependido do seu pecado faz sacrifício de animal de arrependimento do pecado e depois ele participa da ceia. Mas aí Deus então ele determina, olha, o homem pecador em pecado, da forma como está, ele não tem acesso a mim. Eu preciso criar uma forma de estar no meio do povo, inclusive do meu povo, que é o povo de Israel, o qual eu criei para me comunicar com a humanidade. Caso contrário, Deus sabia que se ele não tivesse em comunicação, em consonância conosco, todos nos perderíamos e ninguém saberia sequer quem é Deus. Hoje, nós sabemos que tem países onde pregar o evangelho ainda é proibido. Então, quantas pessoas não sabem quem é Jesus Cristo, quem é Deus? Não conhecem. Eles conhecem ali o seu líder político, eles conhecem outras coisas, menos Jesus Cristo e Deus. Por quê? Porque não tiveram oportunidade de ter acesso à Bíblia e a pessoas. Então Deus seleciona sacerdotes, profetas, que são a sua boca para falar com os homens. Não que o sacerdote, que o profeta não seja um pecador, mas ele montou um ritual para que o sacerdote conseguisse estar em condições de ouvir a voz de Deus falar com ele e ele passar para o povo. E isto no Velho Testamento. Então, quando Deus vai andar com o seu povo pelo deserto, na época do Êxodo, ele criou um tabernáculo. O tabernáculo tinha vários locais, inclusive um local onde se matava e espargia o sangue dos animais e queimava a parte determinada com Deus dos animais para
celebrar a cobertura do pecado do homem, seria coberto o pecado do homem diante dos olhos de Deus, aquele homem que levasse o animal para ser morto. No Velho Testamento, no livro de Levítico, ensina tudo isso como o povo deveria fazer. E ali ele criou um local onde, uma vez por ano, um sacerdote que era sorteado entre os sacerdotes, digo passar sacerdote, para entrar nesse local que é chamado Santo dos Santos, ou ele tinha que ter acima de 20 anos, é quando era considerado um homem maduro, e menos de 60 anos, porque ele ainda não é velho. Então, esse sacerdote era sorteado, e sendo sorteado, uma vez por ano, ele se preparava completamente, vestia todas as vestes, fazia todo o ritual determinado por Deus, e entrava no lugar santíssimo que nós chamamos de Santo dos Santos, que está dentro do tabernáculo, porque o tabernáculo era uma tenda construída, de forma que quando o povo de Israel mudava, de tempo em tempo eles mudavam de local. Não é que o povo de Israel andou pelo 10, 40 anos, mas não andava todo dia, toda hora não. Deus mantinha eles um período parado num lugar, depois caminhava mais a outro lugar, e a cada lugar que eles paravam, o tabernáculo era erguido para que o sacerdote fizesse tudo o que era necessário, e o sacerdote entraria no lugar santo para receber uma palavra de Deus. Na época, os sacerdotes do Velho Testamento, na época do Êxodo, era Moisés, Arão e seus filhos que trabalhavam mais especificamente. Passado esse período, e tinha outros, mas nós não vamos entrar em detalhe para não levar um tempo. Passado esse período, quando o povo conquista a terra prometida, então aquela arca que estava no lugar santo, que representa a glória de Deus, foi construído o templo, que o povo fala como um templo construído por Salomão, e lá no lugar santíssimo foi colocado a arca, e fez-se um véu muito grosso, era uma cortina, ela media 10 centímetros, de um material muito resistente, gastava-se juntas de boi para dar conta de rasgar essa cortina. Então ali aquela cortina significava a separação entre a glória de Deus, entre Deus e o homem mortal comum. Que o sacerdote, uma vez por ano, entrava lá, ouvia o que Deus tinha para falar e falava com o povo. O povo ficava no templo, na parte de fora, para ouvir o que Deus tinha a falar com o homem. Passou-se o tempo, mas o homem cujo pecado só estava coberto não iria para o céu ainda. Era preciso que morresse alguém, um justo. Esse justo, o Senhor Jesus Cristo, que se fez homem para morrer como um homem justo e assim alcançar da parte de Deus, através do sangue dele derramado na cruz, o perdão para o pecado da humanidade. E aí sim abriu um acesso para o homem. E nós temos aqui no Evangelho de Mateus, que cita quando Jesus morre ali na cruz, quando ele entrega o Espírito dele para Deus. Aí o que acontece? Houve um grande terremoto, pessoas que estavam mortas na sepultura reapareceram, e o véu do templo que estava lá fechadinho, ele rasgou de cima para baixo, ele rasgou o meio. Tanto que você lendo no Evangelho de Mateus, você vai encontrar o oficial romano mais a sua guarda, que estava lá guardando Jesus na cruz para que ninguém tirasse ele de lá até que ele morresse. Ele falou assim: realmente esse era o Filho de Deus. Ele reconhece, eles veem que realmente Jesus é Deus como pregado. Então, quando rasgou o véu do templo, tem um significado muito importante. O homem, a partir deste momento, passa a ter acesso a Deus.
Porque os seus pecados, quando ele arrepende, já ficam perdoados, e aquele que te comprou com o seu sangue, que foi Jesus Cristo, já está indo para o céu, e lá ele vai adquirir o direito meu e seu de falar diretamente com ele, porque ele fala nos evangelhos: olha, tudo que pedis ao meu Pai em meu nome, eu vos farei. Ou seja, pedindo para ele, pedindo para Deus Pai Criador, no nome de Jesus, Jesus vai fazer isso. Claro, se você é uma pessoa obediente, se você é uma pessoa que realmente tem uma vida com Deus. E aí ele estabeleceu, Jesus, antes de ir embora, ele estabeleceu, falou: olha, eu não quero que vocês esqueçam o que significou a minha morte e a minha ressurreição, que é a salvação de vocês, o direito de vocês terem acesso aos céus. Então vocês precisam fazer isso em minha memória, ou seja, lembrando que eu me entreguei para ser morto, mesmo não sendo um pecador, morri como se fosse um pecador, para poder ter o poder do pecado na minha mão, carregar sobre os meus ombros a ira do pecado e tornar você uma pessoa acessível aos céus. Então a morte de Jesus é isso, é nos dar acesso aos céus. Sem a morte de Jesus, ninguém iria para o céu, era todo mundo para o inferno. Então nós temos agora o direito de entrar nos céus. Nós temos o direito de dobrar nossos joelhos e ouvir Deus falar conosco. Isso não significa que você não precisa ir numa igreja, que você não precisa ter um pastor, uma pessoa, um sacerdote que te acompanha, que te ensina o que é certo na Bíblia, para você se manter firme, que te ajude orando com você no momento de fraqueza. Tudo isso é necessário. Mas você também tem direito de acesso ao Pai. E eu quero aqui abrir um parênteses para você. Infelizmente, assim como a serpente, o diabo, através da serpente, enganou o homem, nós estamos vivendo dias de muitos enganos. A verdadeira Bíblia, o que é certo, aquilo que vai me evitar cometer pecados, tem sido mudada. Infelizmente, eu tenho conhecimento de pessoas que acham que são doutores por ter feito um curso teológico. Eu também fiz curso teológico, mas sem o Espírito Santo eu não interpreto a Bíblia, eu interpreto aquilo que ele me dá. É aí a sabedoria do homem. Mas o homem, na sua sabedoria humana, ou aqueles que nem sequer professam a religião, mas que gostam de trabalhar em cima de termos religiosos, começam a criar e a mudar a Bíblia. Já falam que a Bíblia já não é a mesma, que ela foi para aquele povo do passado, que agora outra Bíblia. Homem nenhum tem o direito de tirar um só tiro, está lá em Apocalipse, ou um ponto sequer modificado do que está escrito na Bíblia. É certo que alguma coisa se cumpriu no passado, talvez eu não se volte a cumprir para nós, mas serve de alerta para nós, porque cumpriu o que é que o homem fez de errado. Mas isso não me dá direito de sair criando novos conceitos da Bíblia. Tem muita gente concluindo coisas para poder abrir a porta. É a Bíblia fácil, é a Bíblia que a pessoa peca e acha que não pecou, porque eles dizem que aquilo Deus já não cobra mais. E ainda tem mais. Em muitas coisas, esses falsos mestres da palavra de Deus põem culpa em Deus. Diz que foi Deus que criou aquilo assim, foi Deus que deu situações aquela, por isso o homem entrou por um caminho que é colocar Deus culpado. Não, Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel, e Ele quer que eu e você tenhamos uma vida mais próxima dele possível, para que na nossa morte a gente vá morar com Ele no seio de Abraão, até que Jesus venha consumar as coisas. E depois, conforme a promessa do próprio Jesus, o povo que o seguiu, aonde estiver, vai levar. Este povo
Não significa que é os que estão comigo, porque tem também uns pregadores que diz que só na igreja deles ele tem salvação. Não. O único que a salvação só existe se estiver aqui, ó, na Bíblia. Qualquer igreja que anda de acordo com tudo que está na Bíblia, os ensinos da Bíblia, está ensinando o homem a ser salvo, e aquela igreja existe salvação. Mas ainda que eu confesse Cristo, que eu fale Cristo, ainda como diz Paulo, que eu falo a língua dos anjos, se eu não obedecer o que está na Bíblia, eu não vou para o céu. E eu ensinando as pessoas o que é errado, elas também não vão para o céu. Pois Jesus quer que eu fique relembrando através da ceia, que eu preciso me manter numa posição de evitar o pecado, e se cometer, arrepender e buscar. Se você cometeu um pecado contra uma pessoa que você gosta, um amigo, um inimigo que seja, vá lá e peça perdão a eles e depois volte para poder participar. Jesus disse que até a sua oferta só é boa quando você não está brigado com o seu inimigo. O seu dízimo é bom quando você não tem inimigos. Se você está irado com inimigos, o seu dízimo e sua oferta não são bons. Então, meus queridos, eu quero deixar aqui essa palavra da ceia. Relembre a morte de Jesus. O povo, através do pecado de Adão, se separou de Deus, não tinha direito à salvação. Jesus veio, sacrificou, morreu, para que eu e você tivéssemos acesso ao céu novamente. O véu do templo se rasgou para mostrar para nós que nós não precisávamos mais de um sacerdote ficar entrando no lugar santo para pedir a Deus por nós, mas que nós, ao pedirmos a Deus perdão pelo pecado, podemos ser alcançados. É claro que Deus criou a igreja, você vai aprendendo a viver, é importante, tem que conviver, tem que ter um pastor, um obreiro, alguém que te ajude a se conduzir. Mas, acima de tudo, a sua obediência à Bíblia e a sua comunhão com Deus é que mantém a sua salvação. Eu, pastor Leomar, não posso te salvar. Outros pastores não podem salvar ninguém. Salvamos a nós mesmos se obedecer, mas podemos ajudar as pessoas a se manterem salvas, porque quem dá a salvação é o Senhor Jesus. Só Ele, porque está na mão dele a salvação do homem. Se ele dizer seja salvo, será salvo. Se ele dizer não será salvo, não será salvo. Então isso é muito importante, irmão. É muito importante, irmão. Eu quero orar com você e por você. Querido Deus, soberano e eterno Pai, eu peço ao Senhor neste momento que prepara o coração meu e dos seus filhos, para que nós venhamos ter em memória pecados que porventura cometemos por esses dias ou no passado, e arrependamos dos nossos pecados, Senhor, para podermos participar da ceia do Senhor em condições as quais são previstas pela Bíblia, para que a gente se livre do pecado que nos condene e possa relembrar essa aliança do Senhor conosco, uma aliança de sangue. Jesus querido, perdoa o pecado dos seus filhos e ajuda eles para que ao participar dessa ceia tenham força, saúde espiritual principalmente, para daqui a 30 dias poder participar novamente. E assim se faça em nossas vidas, enquanto aqui estivermos na terra. Em nome do Senhor Jesus, assim te peço, Pai. Nos abençoe. Amém.